pessoal, tudo bem? Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não me conhece, eu sou Carol, moro aqui nos Estados Unidos, um tempinho só, mas estou aqui compartilhando as minhas experiências, as minhas vivências e nossas peripécias por aqui com vocês. Se você já é inscrito aqui, então bora para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre como alugar uma casa aqui nos Estados Unidos, estando ainda lá no Brasil. Bom, para quem não sabe, só para eu contextualizar, a gente veio com um visto, né, EB2NW. A gente fez o pedido dele de formato consular, ou seja, a gente pediu residência, né, que a gente pudesse morar aqui através desse visto, desse tipo de visto, ainda no Brasil. E a gente só veio quando ele estava aprovado. Tem gente que vem e pede já estando aqui, tá? Mas o nosso foi lá. E por conta disso, eu ainda estava no Brasil, né, quando já estava aprovado e tal, eu já queria vir para cá com, né, uma casa já definida. Mas também tem gente que faz esse modo consular, né, do visto e vem para cá, fica em hotel e depois vai procurar a casa para alugar. Mas eu quis alugar ainda estando no Brasil, tá? Mas você tem que levar em considerações algumas coisas, assim. Eu já sabia a região em que eu queria morar. Então, para quem não sabe, é o seu primeiro vídeo aqui com a gente. Eu moro aqui na região de Orlando, na Flórida, perto da Disney, tá? Então, eu já sabia essa região, eu já conhecia quando eu vinha, né, como turista por várias vezes. Então, não era uma coisa totalmente nova para mim, né? Eu já sabia, eu já tinha visto com os meus próprios olhos a região e tudo mais. Então, fica muito mais fácil, tá? Mas o que eu vim compartilhar com vocês, até fiz uma colinha, né, que às vezes as pessoas acham que você não consegue alugar uma casa, você consegue até comprar uma casa, ainda estando no Brasil, tá? Você não precisa estar aqui para fazer isso. Mas hoje é para o pessoal que pretende primeiramente alugar, tá? Então, como é? A primeira coisa que você tem que fazer é definir pelo menos ali a região que te interessa. E isso vai muito de encontro com a sua estrutura familiar. Se você é sozinho, se você vem com alguém, se você vem com família. Então, isso muda muito. Muita gente vem sozinho, não precisa nem alugar uma casa. Pode alugar Tem gente que aluga quartos dentro da casa, né? Então vai depender muito da sua necessidade. Para você que vem com filho, que é a minha situação, então como eu vou falar da minha experiência, então eu vou falar mais para esse público, né, que vem com filhos. Lembrem sempre de pesquisar a nota da escola da região que você quer morar. Por quê? A nota da escola, ela está diretamente relacionada com o seu CEP, com o seu zip code. Ou seja, determinadas regiões têm escolas notas A, que são excelentes, e tem escolas em determinadas regiões que têm nota C, D, enfim. E isso também vai impactar no preço do aluguel. É óbvio que nas regiões em que as escolas são nota A, os aluguéis serão mais caros. E nas escolas que são notas mais baixas, os aluguéis serão mais baratos, tá? Então, você tem que ponderar aí essa questão de escolha baseado para quem tem filhos na escola, né? O que alinhar essa questão de valor, né, de aluguel e a nota da escola, tá? Dito isso, para mim, como é que funciona? Bem, tem um site que chama Zillow, que é zillow.com, tá? E ele abre nos Estados Unidos normalmente, não precisa de VPN, não precisa de nada. Lá, o que é? É um apanhado de casas, seja para alugar, seja para... Não é só casa, né? Apartamento, que aqui não tem muito apartamento, tá, gente? Mas assim, tem, mas são poucos. Mas
É um site cheio de ofertas, seja para venda, seja para aluguel. E ele é classificado por cidade. Então, sei lá, você vai por Metro Oeste, Orlando, Winter Garden, Windermere, Davenport, Kissimmee, Claremont. Você vai por cidade e lá ele vai mostrar as opções que tem, tá? Tem as fotos, tem o preço, tem o endereço certinho. Então, o que eu fazia? Eu ia no Zillow, eu já sabia a cidade que eu queria, colocava lá, tarará. Eu pegava o endereço e colocava no Google Maps. E aí do Google Maps eu colocava no Street View. E aí você consegue ver tudo, não só a frente da casa e tal, mas a rua que ela tá, se é uma rua sem saída, se não é, se é uma rua muito movimentada, se não é. Você consegue ver várias coisas online, tá? E lá no Zillow você tem o contato do corretor de imóveis responsável por esse imóvel, tá? De qualquer maneira, eu contratei um corretor de imóveis para mim, para me ajudar na locação da casa, eu ainda estando no Brasil. Quem quiser aí, escreva nos comentários, eu indico, tá? Para mim funcionou muito bem. E claro que esse serviço é pago, né? Obviamente. E aí ela me ajudou muito, minha xará inclusive, Carol também, ela me ajudou, tá, a escolher. Por quê? O Zillow tem falhas. Em que sentido? Tem casas que estão no mercado, mas elas não estão listadas nessa plataforma Zillow que eu tô indicando para vocês. Mas aí a corretora, né, ela me falava, olha, mas eu tenho tal casa no perfil que você quer, no preço que você quer e na cidade que você quer. Além das que eu já tinha visto no Zillow, tá? E aí, o que ela fez pra mim? Ela foi visitar as casas pra mim. E fazia videochamada, né? Por que isso é importante? Pra mim, pode não ser relevante pra você. E se não for, economiza esse dinheiro com o corretor e vai direto, resolve tudo no Zillow, tá? Mas pra mim era importante porque o meu marido e minha filha são extremamente alérgicos à poeira. E aqui é carpete. Então, se eu vou numa casa que é velha, por exemplo, que tem carpete encardido, tem coisa que não se limpa. Tem coisa que não dá pra limpar. Fica impregnado, fica manchado, enfim. Isso era o mesmo problema de quando a gente escolhia hotel, por exemplo, para quando a gente vinha de turista. A gente escolhia hotéis mais novos, porque já não tinha carpete, ou o carpete ainda era limpo. E quando a gente pegava o mais encardidinho, era batata. Passava 2 dias, eles começavam a tossir, nariz escorrer, né? Eu não tenho esse problema, mas eles têm. Então, eu falava pra ela assim, Carol, é o nome dela, né? Vai lá cheirar a casa pra mim. Que é literalmente isso, é cheirar a casa. Porque as casas são fechadas, eles não abrem as janelas, porque o ar-condicionado fica ligado 24 horas. Se você abre a janela, entra bicho, entra lagartixa, entra bicho voador, pode entrar até um jacaré, seja lá o que for, uma siriema. Então, assim, não se abre. Aí ela foi em algumas casas pra gente, olhou e tal. E eu escolhi uma. E aí a gente faz como eu contratei a corretora, ela entrou em contato com o corretor dessa casa que eu escolhi e falou, olha, eu tenho interessados e tal. E aí que começa o problema. Porque às vezes você escolhe uma, mas o proprietário não te quer. Como assim, Carol, o proprietário não te quer? O proprietário não te quer. Por quê? Mesmo eu tendo feito todo o meu processo consular corretamente, eu não estava vindo irregular, eu tinha, né, documentos americanos e tudo mais, tem gente que não aluga para estrangeiro. E ponto, sei lá, porque teve uma experiência ruim, porque não interessa, ele não quer você. E aconteceu com a gente, tá? A gente tinha se interessado por uma casa e a casa era de um americano. E o americano falou assim, olha, eu só aceito se eles pagarem 10 meses adiantados. Porque é muito risco. Porque eles não são americanos e não sei o que e blá blá blá. Então assim, mesmo você tendo todos os documentos, o visto certinho, vindo certinho, você ainda pode enfrentar
essa dificuldade do proprietário não querer alugar para você, tá? Por A, por B, por C, enfim. Para nós ele falou isso, que era muito risco, porque nós não éramos americanos e não... Falei, então tá bom, também não te quero. Ainda não me quer? Também não te quero. Aí fomos para outra, que é essa onde a gente está agora, que o proprietário é um chinês. A região em que eu tô, por ela ser muito próxima da Disney, tem muita gente que comprou aqui para investir. E os chineses foram um deles. Então aqui tem muito proprietário chinês. E para nossa sorte, o morador anterior era brasileiro e provavelmente passou uma boa impressão, pagou direito. E a hora que o chinês viu que a gente era brasileiro, ele falou assim, te quero, topo, e é isso aí. E aí, geralmente, não é o que ele me exigiu. A Carol já tinha me explicado que por sermos estrangeiros e principalmente por a gente não ter o que eles chamam de score de crédito. O que é score? No Brasil não tem o Serasa? Então o Serasa tem a lista dos mal pagadores, certo? Quem tá devendo. Aqui nos Estados Unidos, eles têm um score de crédito, em que você tem números a respeito de quanto bom pagador você é. Né? Então, sei lá, de 600 a 700 significa que você é um bom pagador. De 800 a 900 significa que você é um ótimo pagador. De 100 a 200 significa que você não paga. E assim por diante, né? Porque é baseado no seu CPF daqui, que se chama Social Security Number, SSN. Eles fazem esse score baseado nos seus gastos, nos seus parcelamentos, enfim, tá? Depois eu posso fazer um vídeo sobre crédito, né? Como fazer o seu score. Porque eu tô há um ano aqui e eu me lembro que isso também era uma questão que todo mundo falava assim, nossa, mas pra você comprar uma casa, você tem que ter um score bom. Pra você alugar uma casa, você tem que ter um score bom. Eu aluguei casa sem score nenhum. Porque você só consegue fazer score quando você se muda, certo? Então, pra mim, essas histórias não se confirmaram, tá? E com um ano de América, o meu score tá lá em cima. Ele é very good, que eles falam, né? É um muito bom, de bom pagador. E eu não fiz praticamente nada demais. Tem gente que fala, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Fiz muita coisa, depois eu escrevo aqui nos comentários se vocês querem um vídeo sobre isso, eu posso fazer. Não fiz muitas coisas mirabolantes, não. Só fiz um cartão de crédito, essencialmente isso. Gastei pouquíssimo nele e tô com um score ótimo, tá? Mas voltando pro assunto, como a gente não tem score, porque a gente não tinha se mudado pra cá ainda, a Carol tinha já me alertado que as pessoas ou não iam alugar, como aconteceu no exemplo que eu dei que o americano falou que eu não alugo pra você, ou você me paga 10 meses adiantado porque o risco é muito grande, ou o chinês que topou, mas aí o que ele pediu? O que é de praxe? O que é comum quando você vai alugar uma casa? Eles pedem o primeiro aluguel, o último aluguel e um depósito de segurança, que é como se fosse uma calção. É isso que eles pedem. No nosso caso, eles pediram o primeiro, o último, só que 2 depósitos de calção. 4 numa cacetada só. É para todos os imóveis? Não, não é. Eu conheço gente na mesma região que eu, só que mora em apartamento, por exemplo, que o cara não pediu nada. Não pediu nem depósito. Então, depende do proprietário, depende do corretor, né? Do que o corretor está orientando esse proprietário. Depende, tá? Então, não é a mesma coisa para todo mundo, mas o de praxe é isso. O primeiro, o último e pelo menos um depósito. Esse depósito, você nunca mais vai ver esse dinheiro? Não, esse depósito é uma segurança de que quando você devolver o imóvel, se tiver coisas quebradas, se você danificou o imóvel, ele tem esse dinheiro para consertar o que você quebrou. Se tá tudo certo, ele devolve o dinheiro para você e você segue sua vida, tá? Então a gente fez isso, a Carol veio, né, cheirou a casa, como eu disse, falou, tá limpo, o carpete tá bonito, tá claro, tá sem manchas, a casa não tem cheiro, os eletrônicos, né, porque já vem com geladeira, vem com micro-ondas, com forno, né, os ar-condicionados, luminária, vem, né, com essas coisas. Tem até casas mobiliadas.
Ela falou que tava tudo novinho, era uma casa nova, né, recém-construída e tal, então de marca boa, né, os eletrônicos e tal, como geladeira, por exemplo. Falou que tava tudo jóia. Eu falei, então vamos, deu tudo certo, fizemos as transferências. Tem gente que paga diretamente pro proprietário, um monte de gente que eu conheço, transferência na conta do proprietário, que faz direto com o proprietário. No nosso caso, acredito por ele ser chinês, é muito longe, tem a questão da língua. Ele contratou como se fosse uma imobiliária aqui. Então a gente paga para a imobiliária e o nosso contato é direto com a imobiliária. Então a Carol fez toda essa questão, auxiliou a gente no contrato, porque tem um contrato. Você tem que ficar de olho no que tá escrito, né? Pra não ser pego na curva depois. Então, ela auxiliou tudo nisso. Agendamos. Ela pegou a chave pra gente, que tem isso, a entrega das chaves e tal. Então, quando eu embarquei aqui nos Estados Unidos, eu cheguei direto na casa, entrei na minha casa, né? Na minha não, né? Mas na casa que eu escolhi, né? E não tive nenhuma intercorrência, tava tudo organizado, tudo já arrumado. Eles fazem uma deep clean, né, que é uma limpeza profunda. Eles contratam uma empresa que limpa ar-condicionado, limpa o carpete. Essa é a minha experiência. De novo, vai ser tudo assim? Com certeza não, tá? Mas foi assim pra mim, tá? E de novo, o preço vai depender muito da região que você escolher e principalmente da nota da escola da região que você está. Então, de novo, se a escola não é um critério para você, se o seu filho vai estudar em escola particular, por exemplo, ou se você não tem filhos, a escola não importa. Aí você pode ir para regiões que o aluguel é mais barato, não necessariamente não significa que não vai ser um lugar seguro ou nada, mas que de fato, regiões com escolas excelentes, o preço sobe, a procura sobe, é bem concorrido. A gente estava numa época... Eu tô falando de 2023, tá? Que tava uma loucura. Uma procura, assim, parecia um leilão. Pra alugar e pra vender, tá? Eu te dou tanto. Ah, não, fulano me dá tanto. Tava caótico. Agora, abaixou até o preço pra vocês terem uma ideia. Eu pago menos de aluguel do que eu pagava da outra vez, do ano anterior, tá? Estando na mesma casa. Eu negociei, eu falei, olha... Tem casa na minha rua, na própria rua, mesma casa, que tá mais barato. Então, ou você baixa, ou eu vou simplesmente mudar na mesma rua pra outra casa. E aí, claro, é um mercado que diz, né? É a lei da oferta e da procura. Então, deu uma boa acalmada nos preços, não só de aluguel, mas também para venda, que tava assim muito caótico e melhorou. Acho que é isso. Então, escreve aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você quer compartilhar com o pessoal a sua experiência, se com você a sua experiência foi melhor, foi mais rápida, ou foi horrorosa, ou foi pior. Escreve aí pra mim, por favor, pra gente ter essa troca. E até o próximo vídeo. Tchau!